Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Eu tô aqui hoje para gravar uma tag, que é a tag das doenças literárias. Essa tag eu vi no canal a primeira vez da Gil Fernandes, parece que foi ela que pegou de um vlog americano e ela que traduziu. Eu vou deixar aqui embaixo os links do vídeo dela, tá? E da tag original. Bom, eu trouxe aqui hoje o Pedro, o orgulho da titia, porque eu tenho percebido que essa tag, assim, todo mundo que respondeu é o pessoal mais jovem aí, a garotada. Então, tô trazendo aí meu sobrinho Pedro para responder junto comigo, tá? E o Pedro, antes de começar, é um exemplo de uma coisa que eu sempre acreditei, né? Que a questão de gostar de ler é você ler o livro certo, um livro que te encanta. Não adianta leitura obrigatória na escola, de repente, não adianta você ficar falando para a criança leia, 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 que é legal. Acho que de repente ela lê um livro que ela se encanta e aí ela descobre que realmente ler é uma coisa bacana e não uma coisa chata, né? Até porque as leituras obrigatórias das escolas, geralmente elas têm o efeito contrário, né? Se é uma coisa obrigatória e geralmente eles pegam os clássicos, atrapalha a paixão pela leitura, o gosto. Bom, mas vamos lá. Então a tag é o seguinte, são citadas doenças e você tem que associar essa doença a um determinado livro. Acho que no decorrer da tag vai dar para entender, né? Então a primeira doença é diabetes, um livro que você considerou muito doce. Bom, eu vou começar aqui por esse livro, um livro que eu li na minha infância, Poliana. Esse livro é um clássico, né, da Eleanor H. Porter, americano, e é um livro que eu gostei muito quando eu li na minha infância, só que hoje em dia eu vejo que é um livro, a Poliana hoje em dia ela não sobreviveria no mundo real, né, no mundo de hoje, na selva de pedra aqui. Que ela é muito boazinha, aceita tudo, então eu acho que a pessoa tem que lutar aí pra mudar as coisas, né? E ela com aquele jogo do contente, acabava que aceitava tudo, era muito boazinha, então acho que não dá pra ser muito poliana hoje em dia. O livro que eu selecionei, inclusive eu sou de outra cidade, então eu não tenho os livros que eu vou apresentar aqui são os livros que a minha tia tem. Foi um livro que eu li pra vestibular, eu nem lembrava dele, eu tava olhando o meu Scooby e acabei encontrando. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. O livro, ele fala sobre um homem que é apaixonado por uma mulher, naquele cenário arca de ovelhinhas, carneirinhos e o pasto, e é só isso o livro inteiro, quer dizer, é um livro que vem umas críticas, mas que eu não me interessou nem um pouco, assim. Esse eu não li, desse eu escapei. Bom, a segunda doença é catapora, né? Qual livro que você leu e não lerá de novo, para sempre? Bom, é o seguinte, eu selecionei aqui, geralmente eu não volto, quando eu leio um livro eu não volto, eu não releio porque, acho que, não porque o livro não merece, tem muito livro que merece ser relido, mas acaba que eu não, tem muito livro ainda que eu quero ler e eu acho que não tem vida para tanto livro, né? Então, quanto mais você relê, são poucos os que eu reli. Então eu vou interpretar essa pergunta como sendo um livro que se eu soubesse como ele era, eu não teria lido, tá? Que foi essa biografia aqui do Bonnie e Clyde, A Vida por Trás da Lenda. Eu tinha assistido ao filme Bonnie e Clyde, eu adorei e acabei comprando, só que essa biografia ela não empolga, ela não é nem um pouco carismática. Vou pedir só pra você ler aqui que fala a indicação da Folha Por Que Ler. Tá escrito aqui que o livro é repleto de fotos do casal e olha, a única foto que tem no livro inteiro é essa daqui. Não tem foto nenhuma, essa foi uma propaganda enganosa, então eu não teria lido esse livro se eu soubesse como que era. Por que ler? O livro inclui fotos e foi produzido após extensa pesquisa em arquivos, documentos do FBI e entrevistas. A história do casal famoso tem como pano de fundo a depressão americana. Assistam um filme que o livro não vale a pena. O livro que eu selecionei para catapora foi Iracema, de José de Alencar. Também li por questão de vestibular e assim, é um livro que extremamente denso, extremamente meloso, também caberia até para falar de diabetes, mas é um livro que não, você lê e você tem que prestar atenção porque você acaba até viajando e tendo que voltar à leitura, para você, se você não entende nada. Então, Iracema, nunca mais. Nevermore.
Bom, terceira doença, ciclo menstrual. Não é doença, né? Mas tá aí. É um livro que você relê constantemente. Então, também se encaixa na primeira questão que eu não costumo reler. Então, vou falar um livro que eu costumo ler de manhã ou à noite, todo dia eu leio um trecho, né? Que é O Sinal Verde, do Chico Xavier. Preconceitos à parte, né? Eu acho que esse livro, se você colocar que o autor é José das Neves e colocar Manual de Conduta para o Mundo Moderno, encare o livro desse jeito. Então esse livro ele fala de condutas que você lê assim e fala assim, mas isso aqui é óbvio que eu tenho que agir assim, mas são coisas que você lê e fala assim, eu faço isso. Então, por exemplo, aqui, como você deve se comportar na via pública, né? Então no trânsito, que é uma coisa estressante, com seu chefe, chefia e subalternidade. Então, para você, todo dia antes de você trabalhar, que você tem aqueles sapos que você engole no trabalho, é bom dar uma lidinha em um parágrafo por dia. Isso aqui que eu achei mais legal. Modos desagradáveis. Só ler um trechinho aqui. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra, falar como quem agride, interromper a conversação alheia, sacudir o outro enquanto fala. Então essas coisas que realmente são óbvias, mas muita coisa assim você fala, eu faço isso, né? Então isso aqui é para você ler todo dia, se vigiar. Eu selecionei A Rosa do Povo, do Drummond. Ele foi publicado em 45 e o Drummond ele se baseia na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. E tem um poema que eu gosto muito, chama Visão 1944. É um poema um pouco extenso, mas que vale a pena vocês lerem assim que possível. 4. Gripe, um livro que se espalhou como vírus. Então tem vários, né, que se espalham como vírus, né? Hoje em dia a gente está com 50 tons de cinza, então sempre tem um que vai... Mas eu lembro que teve um que eu me deixei assim contagiar, que foi o Código da Vinci. Eu lembro que eu estava indo para um congresso e no aeroporto eu via todo mundo lendo esse livro. Acabei comprando, não está comigo esse livro, eu dei de presente. Eu gostei, achei bacana, mas foi o único que eu li dele. Então foi o Código da Vinci que me contagiou. No meu caso a febre foi um pouco menor, foi o Marley e Eu, do John Brogan. Todo mundo conhece a história do cachorro, aquela coisa toda. Tem o filme, que o filme é legal, uma boa adaptação, mas um livro que dá pra passar. Com certeza foi um best-seller, mas não será um clássico. Quinta doença, asma, um livro que tirou o seu fôlego. Esse eu vou citar dois assim, que se encaixam no mesmo aspecto, que eu coloquei que tira o fôlego mesmo no sentido literal, né? Que é Quarto, da Emma Donoghue, e O Colecionador, do John Fowles. Ambos falam de sequestros, de pessoas que são sequestradas e são confinadas, então você sente falta de ar. Então eu coloquei livros no sentido literal ali da falta de ar. Eu escolhi no sentido de você ficar tenso, apreensivo pela situação dos personagens, e foram do meu autor preferido, Stephen King, que foi A Coisa e Christine. Também tem adaptação para o cinema, e assim, é um clássico cult, né? Assim, todo mundo que gosta de um trash de sábado à noite são bons filmes, e os livros também são maravilhosos, os dois. São bem completos, né? Sim. Tem um aspecto psicológico nos livros dele. Sexta doença, insônia. Um livro que te tirou o sono. O meu também foi do Stephen King, que foi O Cemitério. Esse livro eu lembro que eu li, eu devia ter uns 12, 13 anos, então nessa idade a gente é bem impressionável. Então quando eu lia à noite, assim, eu chegava a olhar embaixo da cama, ver se tinha alguma coisa ali, porque realmente me tirou o sono. No sentido do medo, né? Eu não sabia da lista da Glaucia, eu também tinha escolhido O Cemitério. Eu também li há uns 2, 3 anos atrás. Eu terminei de ler, eu estava em Londres e era inverno, então eu passava a noite lendo, e Londres é uma cidade bem obscura, bem deprê, então foi bem intenso. E também eu escolhi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro Vasconcelos, que não é obviamente um livro de terror, mas é um livro que eu fiquei bem triste, assim, que eu fiquei
pensando, tocado naquilo, e fiquei pensando assim por horas no dia que eu li. E é um livro infantil. Pois é, acho que É um criança livro infantil, mas assim... fica mal. Mas é para todas as idades, com certeza. É bom para criança começar a se adaptar, tomar conhecimento de coisas tristes da vida. E foi... Ver que o mundo não é só cor-de-rosa. Foi o primeiro livro que eu li, foi esse. Depois foi o Pequeno Príncipe. Os dois, mais ou menos nesse sentido de todas as idades, né? Bom, Sétima Amnésia, um livro que você não se lembra muito bem. Bom, esse tem vários, né? Eu tô numa fase ali que acho que é a idade avançada, que tem um monte de livro que eu vejo assim em livraria e falo, nossa, eu li esse livro, mas eu não lembro de absolutamente nada. Mas eu vou selecionar um assim que eu li há relativamente pouco tempo e eu não lembro de nada da história, que é o Caso Morel, do Rubem Fonseca. Não sei do que se trata, não sei quem que é Morel, nada. Eu peguei Marina, do Zafón. Também poderia ter colocado... A amnésia tá grave, porque esse livro é bem recente, né? Então. Eu poderia ter colocado inclusive no Grip, né? Porque foi um livro bem vendido e bem comentado. Mas assim, o que eu lembro do livro mesmo foi minha grande decepção. Porque aqui na contracapa ele te dá uma história muito boa. O primeiro capítulo também te dá uma sensação legal, que vai ser um livro bom. Só que assim, o desenrolar, a trama mesmo do livro é uma coisa assim bizarra, totalmente absurda, e eu não gostei. E eu não vou falar qual que é a minha decepção, porque eu vou deixar esse gostinho pra vocês que vão encarar. Eu ainda vou encarar ele. Oitava, Má Nutrição, um livro que faltou conteúdo para reflexão. Eu vou falar assim no sentido não pejorativo, tá? Vou interpretar essa pergunta no sentido bom. Então, assim, eu nessa categoria eu incluiria toda a minha coleção do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, porque eu acho que são livros que são para você se divertir, por entretenimento, não é coisa para você refletir, né? Que traz grandes, assim, filosofias, grandes reflexões, quem sou eu, de onde sou, para onde vou. Então é livro realmente para você não pensar em nada, né? Muito engraçado, eu adoro Veríssimo. E você? Má Nutrição, eu não coloquei nenhum, porque eu seleciono bem os livros que eu vou ler, né? Eu peço indicação também para Glaucia, eu vejo sempre no Scooby antes, então os livros que eu leio são os que me interessam, ou os que interessaram a amigos ou parentes. Então não houve assim, não tem nenhum que eu possa dizer, esse livro não me acrescentou em nada. Que bom. Felizmente. Nona e última, Doenças de Viagem, um livro que te leva para outra época, mundo, lugar. Para mim são todos os livros da Jane Austen, tá? Eu consigo me imaginar naquela Inglaterra ali, rural, né? Então ela me remete para aquele mundo, eu consigo viajar ali naquela Inglaterra. O meu foi O Perfume, Patrick Suskind. Meu alemão está enferrujado, o autor é alemão, mas a história é ambientada em Paris, do século XVIII. Você lê as primeiras páginas do primeiro capítulo, você já sente, assim, é aquela Paris fétida, uma coisa totalmente contrária do que a gente vê hoje, né? Aquele ambiente romântico, não, totalmente contrário. Então, além de ser um excelente livro, se encaixa muito bem nessas doenças de viagem. Então é isso, tá respondido. Fazia tempo que eu tava querendo responder essa tag, mas achei melhor trazer um jovem ali para responder junto comigo, tá bom? Espero que tenham gostado, comentem, critiquem e volto no próximo vídeo, ou sozinho, ou acompanhada, né? É isso. Tchau, tchau.